Nessa palavra, nessa palavra. Bom dia, bem-vindo aí ao nosso Café com a Palavra. Hoje com a caneca, com o coração, com o ritmo do Café com a Palavra aqui, porque ontem eu presenteei uma pessoa que esteve aqui em casa com a última xícara que eu tinha, que eu usava para gravação. Então hoje vai de caneca. Olha só, quero mandar um abraço muito especial para Portugal, para o Ronaldo, a Tiana, para o Estevo, para o Abner, para a Ruth também, lá isso em Viana do Castelo, para a pastora Fátima também, e para o Gilson e a Lucinha, lá em Lisboa. Dá um abração, obrigado por tudo que vocês fizeram, né, por nós na nossa passagem aí na volta da África, tá? Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe vocês tremendamente. Bom, deixa eu falar uma coisa com vocês. Diante de uma ordem de um rei, de um monarca, cara, o que a gente vai fazer, cara, diante da ordem do rei? O que eu vou fazer diante? Eu cumpro, não cumpro? Não, nós somos uma pessoa obediente, temos que cumprir a ordem do rei. Mas vamos supor que essa ordem seja uma ordem que choca com alguns princípios meus e principalmente com os princípios de Deus, né? Alguns podem falar, não, você tem que cumprir, problema do rei e tal, que vai se acertar com Deus, você tem que cumprir. Cara, eu sempre falo aqui o seguinte, Deus honra nossas atitudes. Deus, ele tem um compromisso com as nossas atitudes, não é muito falar e blá blá blá, sabe? Deus conhece toda essa ladainha, certo? Mas eu estava lendo aqui no livro de Mateus, nós estamos acompanhando na questão dos nomes, lembra? Nós já estamos aí já uns 3 cafés com a palavra dentro de uma sequência de nomes que pessoas que conversaram comigo aqui falaram assim, cara, pra mim eu nem li, achava chato e agora eu estou vendo de uma outra forma. Eu quero dizer uma coisa para vocês, a Bíblia, para mim, ela, como Deus um dia falou comigo, ela é a mente de Deus, ela não é um livro, para mim ela é um organismo vivo, tá? Pode me achar maluco, mas não tem problema, para mim ela é viva. E para mim, muito importante o que ela quer falar comigo naquele momento que eu estou lendo. E eu vou ser muito franco com vocês, para mim ela é viva, ela fala comigo no momento necessário, naquilo que Deus quer trabalhar na minha vida. E eu peguei e falei assim, cara, tem coisas dentro desses nomes, porque nada Deus coloca na Bíblia por acaso. E eu estava lendo aqui, deixa eu ver aqui, no versículo, capítulo 1 de Mateus, versículo 5. Diz assim, Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, da que fora mulher de Urias. Bom, aí ele coloca aqui uma tal de Raabe, começa com uma tal de Raabe e termina com, não botou o nome da mulher, botou daquela que fora mulher de Urias. Mas cadê o nome da mãe de Salomão, pô? E aí você começa a dar uma olhadinha na história. Raabe era uma prostituta que morava em Jericó. Quando Josué mandou os espias que foram lá observar Jericó, o rei de Jericó ficou sabendo e falou, pega os caras, eles estão na casa da prostituta Raabe. Então uma ordem do rei para os soldados. Chega lá, o rei mandou dizer que é para você entregar os caras que estão aí com você. Raabe tinha que cumprir uma ordem do rei, pô. Tinha que cumprir a ordem do rei. Mas Raabe fez o seguinte, falou, olha só, eles estiveram aqui, eu não abri a porta e mandei eles ir embora, e se vocês correrem, vocês ainda pegam eles. Mas na verdade eles estavam escondidos dentro da casa de Raabe, daquela prostituta, uma mulher prostituta que, né? Porém, Raabe chega para esses espias e fala assim, cara, eu sei o que o Deus de vocês tem feito. Eu sei que o Deus de vocês abriu o Jordão, eu sei que o Deus de vocês entregou o rei, entregou isso, entregou aquilo. Eu sei que o Deus de vocês Todo-Poderoso vai destruir essa cidade. Tem misericórdia de mim. Eu sei que ali no diálogo de Raabe com os espias, cara, ela reconhece a santidade, ela reconhece o domínio de Deus, o poder de Deus. Ela reconhece tudo isso, certo? E ela tem um temor a Deus ali. Ela tem uma fé em Deus ali. Por isso que lá em Hebreus fala que pela fé Raabe, né? E Raabe, ela é salva e
ela foi salva, ela e a família dela que estavam na casa, porque eles prometeram salvá-la, né? E eles cumpriram com a palavra deles. E levou Raabe para caminhar com eles. O povo de Deus levou a mulher que não era do povo de Deus para caminhar com ele. Ela casa com um do povo de Deus e vai gerando e chega a Davi. E ali coloca Davi, tem Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Aí vem outra ordem do rei. O rei está no palácio, Davi olha para Betseba lá embaixo e chama Betseba para o palácio e vai transar com ela, vai ter relações sexuais com ela. Cara, essa mulher era a mulher do general dele, Urias, que estava no campo de batalha. Raabe não podia dizer não para o rei, porque a prostituta diz não para o rei lá. A prostituta lá atrás disse não para o rei. Raabe poderia muito falar assim: olha aqui, rei, tu me respeita, você pode até me matar, mas eu sou casada com o seu general, não vou me sujeitar a deitar com você. Não, ela foi politicamente correta, aceitou o convite do rei. Aí onde entra a questão da fidelidade de Deus e dos princípios de Deus. Raabe entrou na genealogia de Jesus, o nome dela está ali, ó. Ninguém vai tirar isso daqui. Betseba não entrou. Uma desobedeceu a ordem de um rei. Está aqui. Por quê? Porque a ordem daquele rei implicaria na morte do povo de Deus, certo? Na morte de homens que estariam ali, de Deus, mandado ali por Josué para espiar a terra. A outra foi politicamente correta, obedeceu à ordem de um rei e adulterou com seu marido, trouxe problemas sérios para a morte do seu próprio marido, a morte do filho que ela gerou, né? Do primeiro filho, complicação para o rei Davi, pois ela poderia ter dito não. E Urias, que era o marido dela e foi fiel ao rei, porque quando Davi trouxe Urias para deitar com ela, depois que ele viu a besteira que ele fez, para que ele pensasse que ela falou que ela estava grávida, para que ele pensasse que o filho era dele, ele não deitou com a esposa. Ele falou: não sou digno de estar na minha casa enquanto os meus soldados estão no campo de batalha. Ele foi mais honroso que o rei. O que aconteceu? O nome dele está aqui, daquela que fora a mulher de Urias. Então, uma prostituta que desobedeceu o rei da sua cidade para salvar homens de Deus, está aqui. Fidelidade de Deus. Uma mulher do povo de Deus está ali, que simplesmente obedeceu uma ordem esdrúxula de um rei de ter relações com ela, podendo ter dito não, não entrou aqui. Fidelidade. Deus vai honrar a nossa fidelidade, o nosso posicionamento. Deus está buscando de nós posicionamento, tá? Não é blá blá blá, é posicionamento segundo os seus princípios, ok? Até o próximo Café com a Palavra.